Olá, sejam bem-vindos às reuniões preparatórias do 10º Congresso Brasileiro de Direito Comercial. Eu sou Ana Frazão, membro da comissão organizadora do Congresso, e hoje eu tenho a grande alegria, a grande honra de receber aqui a professora Laura Schertel, o professor Danilo Doneda, dois dos maiores especialistas em proteção de dados e privacidade do país e que estarão conosco aqui para falar de um tema super atual e super importante, as fake news e todas as possibilidades de regulação em torno desse assunto, inclusive o famoso PL que está atualmente em tramitação. Então, inicialmente, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês dois. Muito obrigada, Laura, muito obrigada, Danilo. E já começar, então, o nosso assunto, provocando vocês a respeito daquela que é uma questão fundamental. O que é exatamente fake news? Qual é o impacto disso para a nossa sociedade, para a nossa economia, para a política? Quer dizer, todos nós sabemos que a mentira, a desinformação não são propriamente novidades, de alguma maneira sempre existiram ao longo da história, inclusive já foram utilizadas politicamente, mas o que é que define e distingue exatamente os tempos atuais das nossas experiências anteriores? Então, gostaria de ouvi-los a esse respeito. Laura, você gostaria de começar? Claro. Obrigada, Ana. Eu queria agradecer esse momento. É uma oportunidade muito bacana aqui nessas reuniões preparatórias de discutir um tema tão relevante como esse, né? Fake news e proteção de dados. Então, obrigada aqui pelo convite. É sempre um prazer participar tanto do Congresso de Direito Comercial como também das suas reuniões preparatórias nessa condição. Então, acho que a pergunta é muito interessante e, muito rapidamente, a gente sempre escuta, né, falar que, bom, as fake news sempre existiram, principalmente quando a gente pensa no universo político, você utilizar informações, muitas vezes, fora de contexto, ampliadas, para buscar induzir uma população ou determinadas pessoas em erro. Isso a gente escuta, né, já há muito tempo na história. É claro que a diferença hoje que nós temos é realmente os meios, né? Os meios tecnológicos, eles permitem, eu diria, por um lado, que a informação ou a desinformação se propague de uma forma nunca antes vista. Isso acho que é certamente uma diferença. Basta pensarmos, né, em todas nas redes sociais, em todos os serviços de mensagem, há uma propagação muito maior. E é claro que se eu consigo, se uma desinformação, né, alcança um público antes impensável, os efeitos dessa desinformação também são mais graves. Mas não só isso, há uma segunda questão que também quase acaba por operar uma distinção qualitativa e não apenas quantitativa, que é, por meio de uma coleta também antes impensável de dados pessoais, eu posso personalizar essa desinformação, ou seja, eu posso canalizar aquela desinformação para um público que vai ser mais vulnerável àquela informação. Então, não só, eu diria, eu consigo propagá-la de uma forma muito mais ampla, mas eu consigo direcioná-la, né, de uma forma que também antes não era possível. E a partir do momento em que eu posso direcionar aquela informação, considerando as características daquele grupo, as características e as vulnerabilidades daquelas pessoas, eu tenho uma capacidade de influência, né, de influenciar aquelas pessoas maior. E é por isso que eu diria que a gente tem quase uma mudança qualitativa nesse processo. Muito interessante mesmo. E, de fato, quando a gente trabalha o tema à luz do que pode ser feito com toda essa coleta de dados, né, a gente percebe que as possibilidades de influência, e mais do que isso, de manipulação, são muito grandes, não é? O que você acha desse assunto, Danilo? Bom, primeiro, obrigado, Ana. Gostaria de agradecer muito. Prazer estar aqui na reunião preparatória, o Congresso Brasileiro de Direito Comercial. Também, eu acho uma companhia com a professora, minha amiga Laura Schertel. E aqui, somente para pontuar alguns pontos em relação ao comentário já feito pela professora Laura, a desinformação, na verdade, não é um problema nada novo. A história está polvilhada de situações nas quais a mentira, a manipulação da informação foi o elemento principal para que houvesse um certo tipo de controle social, uma certa configuração de poder político ou outro. Quanto a isso, não há dúvida, realmente. Mas há um elemento novo, sim, que talvez seja o uso sistematizado de informações pessoais, aí já entrando no tema
que nos interessa mais diretamente. Mas, enfim, hoje em dia a desinformação não é mais aquela informação ou falsa ou fora de contexto que é utilizada por grandes centros que emanam informação, que difundem informação. Não é propriamente a comunicação social no seu sentido clássico, com órgão jornalístico, órgão de imprensa, e que, enfim, elas mandam uma mensagem para o público em geral. Hoje em dia, a informação, muitas vezes, vai chegar diferente para cada um de nós três que estamos aqui nessa reunião e vai chegar, eventualmente, um pouquinho diferente para cada um dos que estão assistindo. Não sei, eventualmente a pessoa está vendo esse evento num aplicativo qualquer, está mostrando publicidade. A publicidade vai ser diferente, muito provavelmente, para cada um, para cada espectador. Isso quer dizer o quê também? Quer dizer que fica muito mais fácil, digamos assim, ou pelo menos possível, para plataformas escolherem meticulosamente que tipo de informação vai para cada pessoa e ainda mais, que tipo de efeito que eles querem fazer com aquela informação. Porque o mapeamento através de dados pessoais faz com que seja possível, pelo menos, presumir qual é a reação de uma pessoa, de cada um de nós, a uma determinada informação. Isso leva a novas possibilidades de controle social que antes eram visíveis somente em estudos, que agora se tornam praticamente cotidianos. Outra coisa que diferencia bastante das formas anteriores de desinformação talvez seja algo um pouco mais, vamos dizer assim, concreto, pelo menos do ponto de vista regulatório para a gente hoje, é o fato das organizações que, eventualmente, se utilizam para finalidades várias da desinformação, em regra, despenderem esforços e dinheiro. A desinformação ela não é sistematizada de forma orgânica com facilidade. Quando ela acontece, com efeitos mais, digamos assim, drásticos, ela é organizada por estruturas financeiras que têm potencial para fazer a informação se difundir para as pessoas certas, no volume necessário. Enfim, há toda uma coisa que, na verdade, nesse ponto, não é uma diferença tão grande que formas anteriores de difusão de informação. É necessária uma organização que tenha um certo laço financeiro. E talvez isso daí seja relevante porque algumas formas de combate à chamada desinformação que vêm sendo propostas e que, eventualmente, tenham a vantagem de não atingir diretamente o conteúdo, nos colocando numa difícil missão de definir o que é verdade, o que deve ser dito ou não, talvez centrar nessas organizações financeiras. Não que seja fácil, mas é uma possibilidade. Não, excelente. É interessante da sua fala que a gente percebe essa questão das bolhas, né? Ou seja, a internet, quando surge, ela vem com toda essa pretensão de ampliação, de democratização da informação, e talvez hoje a gente esteja num cenário no qual haja uma série de ilhas, né, compartimentadas de informação. E a questão das estruturas financeiras, que a gente vai voltar a elas, mas antes eu queria até te provocar, Danilo, fazendo um gancho com o que você disse, e trazer para a discussão as plataformas, porque sem dúvida nenhuma que elas me parecem aí uma grande novidade. Quando a gente teve o Marco Civil da internet, havia ainda uma ideia, por assim dizer, ingênua, ou talvez com base nas informações que a gente tinha no período, de que essas plataformas não tinham nenhuma ingerência sobre os conteúdos, e na verdade a gente sabe que elas têm, elas ordenam, elas filtram, elas selecionam, ou seja, elas podem até não produzir diretamente o conteúdo, mas algum grau de controle, alguns diriam até um grau importante de controle informacional ou do fluxo de informação, elas têm. E era isso que eu queria te ouvir, ou seja, se elas têm esse controle, de alguma maneira elas teriam que responder. A gente já está entrando um pouco agora até na discussão do PL, né? Mas como é que você vê o papel da plataforma? Porque até para a gente pensar na regulação, a gente tem que entender que modelo de negócio é esse. Exatamente, Ana. Nós temos aqui no Brasil um modelo que, num primeiro momento, procurou, com vistas a ampliar a liberdade de expressão, estabelecer um campo de atuação para as plataformas. Hoje a gente chama de plataformas, na época nem era bem esse termo, né? Mas estabelecer um campo de atuação. Né? Eram provedores né? de aplicação, né? Tecnicamente é isso que a gente tem que falar, né? Mas sim, hoje em dia a questão, quando a gente fala em plataformas, eu entendo que ainda a gente inclua
na questão algo que é muito relevante, que é tanto o poderio econômico quanto que pode interessar diretamente até para essa discussão, penetração no mercado. Você tem algumas plataformas virtualmente que exploram virtualmente monopólios nas suas respectivas áreas, e tudo isso está sendo cada vez mais concretizado, levado em questão também. Mas ainda mais quando a gente percebe o poderio que algumas plataformas atingem, não todas, mas algumas delas, juntamente com essa derrogação que foi feita no Marco Civil, no sentido de não colocar a priori responsabilidades em algumas hipóteses, nós nos encontramos numa situação um pouco difícil de tratar quando se multiplicam as situações de risco e, de fato, como não podia deixar de ser, os problemas e os danos. Então, essa é uma reflexão que, por difícil que seja, tem que ser feita. A manutenção, a conservação, claro, da liberdade de expressão como valor essencial, fundamental, é tremendamente importante, mas ela tem que ser lida em conjunto com outras demandas que aqui acontecem. O que talvez possa ser um caminho a ser observado é que, de toda forma, é necessário tentar que não existe, talvez, uma possibilidade de interferir diretamente no conteúdo como primeira opção ou opção primordial para isso. Porque qualquer forma de abordar o conteúdo apresenta a gente pode chamar de externalidades, mas alguns riscos que podem, numa situação, digamos assim, que baixe os anticorpos democráticos, podem ser aproveitados por atores maliciosos. Então, é uma situação muito delicada, extremamente delicada. Mas o que nós estamos observando? Estamos observando que, à medida que a corda estica, isso é, que a questão da responsabilidade vem tratado com maior e maior gravidade, até na iminência nos próprios projetos de lei de fake news, se criarem controles específicos em relação ao conteúdo, à medida que esse discurso ganha volume, ganha projeção, as plataformas, não surpreendentemente, vêm fazendo sua lição de casa e procurando apresentar algumas alternativas, por exemplo, para diminuir alguns gargalos, alguns pontos do fluxo de informação que podem ser relevantíssimos ou até mais relevantes que o controle do conteúdo. Por exemplo, vou dar um exemplo, e nominando empresas, porque a gente está trabalhando com monopólios virtuais, então o próprio WhatsApp, no momento que reduziu drasticamente a possibilidade de reencaminhamento de mensagens, resolveu de uma forma também com sucesso dificilmente seria atingido por controle sobre conteúdo, diminuiu drasticamente a possibilidade de promulgar fake news. E tem outras fake news ou outros conteúdos, digamos assim, nocivos. E tem outras possibilidades. O próprio WhatsApp, hoje, por exemplo, ainda permite que grupos públicos sejam publicamente acessíveis, com link na web. Isso daí, cada vez mais vem sendo demonstrado que isso daí é uma forma que é utilizada por pessoas que utilizam a propagação através de grupos de WhatsApp em estrutura piramidal para chamar pessoas, para mapear números de telefone. Enfim, há outras soluções que devem ser verificadas, talvez, antes de ver o conteúdo. Dito isso, outra coisa que me parece também clara é que algumas categorias de conteúdo hoje já são vistas como nocivas em si e já são, inclusive, estão na nossa legislação. O Estatuto de Criança e Adolescente diretamente, ele não depende do Marco Civil para justificar, para fundamentar a retirada de conteúdo pedopornográfico e em outros casos que talvez devam ser, eu não sei, analogia, claro que não é um instrumento, mas devam ser estudados em como concretizar algumas garantias fundamentais que também abarquem casos semelhantes. Acho que a Laura pode até ir um pouco mais diretamente sobre isso. Vamos ouvi-la também, claro, né? Saber o que ela acha aí desse protagonismo das plataformas e quais são as perspectivas regulatórias que se colocariam a partir daí. Perfeito, Ana. Então, acho que a partir dessa pergunta e do que o Danilo já colocou, eu vou só dar um passo atrás em relação a esse universo, né? Acho que a gente tem um protagonismo das plataformas. Hoje, toda a comunicação relevante que é feita na internet é feita por meio delas. Então, acho que a sua pergunta é importante porque são atores importantes, né? Elas são, como a gente chama, os gatekeepers, né? É por meio
delas que se dá essa comunicação e em grande parte, elas têm um papel muito relevante, como, por exemplo, ao determinar os algoritmos, ao determinar a personalização que vai se dar, ao determinar a forma de remuneração, né, de todo esse conteúdo. Então, esse conteúdo é financiado, como é que esse conteúdo, quem financia, como é que essa informação é ranqueada, que tipo de informação eu vou priorizar, tudo isso é muito relevante, certo? E eu acho que então, eles são atores muito importantes, mas lembrando que a gente também tem outros atores que eram muito importantes naquele conceito, e aqui eu vou resgatar aquele conceito de esfera pública habermasiana, que a gente tanto estuda e trabalha na UNB, né, Ana? Uhum. E eu acho que ele é interessante porque, de fato, hoje, e aí tem uma crítica alemã muito interessante que diz, olha, aquela esfera pública que o Habermas sempre tentava integrar, a esfera pública que visava integrar posições divergentes, certo? Em que o protagonista era muito mais os formadores de opinião, aquele jornal, a gente relegava, muitas vezes o cidadão comum relegava a confiança, falando, olha, se aquele jornal disse isso, então eu vou confiar nisso, né? Então, em matérias bastante investigadas, e hoje, na verdade, a gente tem, por um lado, esse protagonismo das plataformas, como um meio que surgiu aí, digamos, que são protagonistas naturais nesse processo, mas a gente tem também outros atores que acabaram perdendo o lugar, que talvez seja o jornalismo profissional. E com isso, muitas vezes o cidadão comum vai muitas vezes dar a mesma relevância para aquela matéria super bem investigada da opinião do fulano que tem uma conta com mais pessoas, né? Então, acho que a ironia é um pouco que acho que a gente tem que olhar todo esse universo. E quando a gente olha todo esse universo, o que essa literatura que eu estava comentando alemã comenta muito, é que hoje a gente tem uma esfera pública fragmentada. E essa esfera pública fragmentada, seja pela perda de espaço desses instrumentos profissionais de formação de opinião, seja pela excessiva personalização e das filter bubbles, dessas bolhas que vão se formando, né? Tudo isso faz com que, em vez de uma esfera pública com maior, que busque integrar e que, na verdade, faça com que nós repensemos e reflitamos o tempo inteiro sobre aquela nossa opinião, na verdade, ela vai reforçar posições radicais, reforçar posições e polos, né? Uhum. E aqui eu lembro até pesquisas já até antigas do Cass Sunstein, por exemplo, que mostra que quanto mais as pessoas discutem em grupos, se elas não estão discutindo com pessoas com opiniões divergentes, elas tendem, inclusive, a se radicalizar. Uhum. E eu acho que aí mostra como nessa ideia da fragmentação da esfera pública, como ela está relacionada também com essa deterioração do processo democrático que a gente tem visto. Então, essa seria a minha primeira questão. Lembrando que, voltando à sua pergunta, lembrando aqui já do Marshall McLuhan, que diz o meio é a mensagem, né? Então, the medium is the message, eu acho que esse é um ponto muito interessante. O meio, no nosso caso, ele é tão relevante que ele passa, na verdade, a quase ser a própria mensagem. E aqui, então, eu queria só voltar à sua pergunta da responsabilidade das plataformas. Eu acho que essa frase do Marshall McLuhan e todo esse processo, se a gente for observar, da fragmentação da esfera pública, deixa claro que as plataformas não são meros meios. Elas não são meros instrumentos e que não têm nenhum papel, tá certo? Então, acho que esse é um ponto que fica claro quando a gente observa todo esse panorama. O que eu acho que é importante? Elas têm um papel muito relevante, seja na propagação de informação. Se eu estou propagando mais informação verídica do que inverídica, isso é relevante. Se eu estou propagando mais informação inverídica do que verídica, isso também é relevante. Então, principalmente quando a gente pensa nos algoritmos e na personalização, há uma responsabilidade muito clara das plataformas. Mas o que eu acho que é importante aqui a gente repensar é qual responsabilidade. Porque a questão não há dúvidas de que elas não são meros meios de propagação de informação. Mas num universo tão diferente, não me parece que a gente possa simplesmente pegar aquela responsabilidade civil, né, com a qual a gente já está acostumada e dizer, bom, então ela responde exatamente como aquele que produz conteúdo. Uhum. Né? Então, o que a gente tem que entender qual que é o papel delas nessa propagação, nessa questão dos algoritmos, e entender qual que é o papel também, qual que é a responsabilidade que eles cabem nesse processo. Então, acho que eu acho que esse é o nosso grande desafio, Ana, e esse processo da legislação, da regulação agora das fake news que a gente viveu no Senado,
infelizmente, talvez muito mais rápido do que a gente, né, num afogadilho. Acho que foi uma questão muito... Não deu muito tempo para ninguém parar e pensar e debater com profundidade as consequências todas do que estava sendo discutido ali. De toda forma, me parece que é muito relevante a gente repensar que a gente sabe que a internet ela traz novos desafios e o direito também tem que ser repensado nesse contexto. Então, eu acho que não há dúvidas de que há uma responsabilidade de um meio que não é mais só um meio, tá certo? Mas qual a responsabilidade e que tipo de obrigação a gente deve atribuir a elas, eu acho que essa é a grande questão, tá? E aí, se me permite, a gente pode falar um pouco mais sobre os projetos de lei em seguida, só para não me alongar tanto na fala, mas eu já posso, depois, em seguida, falar um pouco de que tipo de regulação me parece que faz sentido nesse processo. Para a gente não apenas trazer uma responsabilidade antiga, de dizer, bom, então se elas são responsáveis, é como se elas produzissem um conteúdo. Eu acho que é esse que é o erro, né? A gente tem que pensar, para uma situação nova, a gente também tem um direito novo e obrigações novas. Perfeito, Laura. E exatamente a ideia, a gente já vai chegar aqui nessas soluções, mas eu achei muito interessante você trazer aqui na sua fala até essa discussão sobre esfera pública, trazendo esse argumento de fragmentação, e isso vai, inclusive, também fazer um gancho muito interessante com a minha próxima discussão, que é exatamente as consequências de uma série de novos atores ou novos processos sobre essa esfera pública. Ou seja, acho que a ideia que a gente tem de uma esfera pública, em princípio, são de pessoas naturais falando em um plano com uma relativa isonomia, por assim dizer, né? E hoje a gente percebe que muito desse ambiente das fake news, ele é permeado de robôs, de contas inautênticas, de disparos em massa. Como é que você vê isso, inclusive sobre o próprio debate de esfera pública? Perfeito. Acho que esse é um ponto muito relevante, Ana, porque, de fato, se a gente tem uma série de robôs impulsionando, né, conteúdos e muitas vezes, na verdade, interagindo com pessoas, e as pessoas estão achando que aqueles robôs são, de fato, pessoas reais, é claro que a gente tem já uma manipulação nesse processo. Então, acho que você colocou um ponto central, que é a gente precisa de mais transparência nesse debate. E aí eu acho que é um ponto muito relevante. Certamente, um ponto que precisa ser aprimorado em toda essa discussão é a transparência. A gente precisa aumentar a transparência. E a transparência em que sentido? Se eu estou me comunicando com um robô ou não, eu preciso saber, certo? Se aquela conta tem uma série de anúncios financiados, eu preciso saber, tá certo? Então, também a transparência em relação ao que é anúncio, ao que não é, a quem financia, certo? Também isso é relevante. Então, a transparência em relação aos critérios utilizados pela plataforma, utilizados por aquele algoritmo, para dizer como é que se dá o ranqueamento daquelas informações, tá certo? Aos critérios também, aqui a gente chega num outro ponto. Então, eu diria, talvez o primeiro grande ponto é a questão da transparência. E o segundo, outro segundo ponto importante é a questão de, bom, as plataformas naturalmente vão tentar gerenciar esse processo suspendendo determinados tipos de conta exatamente por divulgação de informações inverídicas. E aí a gente precisa entender quantas contas foram suspensas, quais foram os critérios que foram utilizados, certo? Então, também uma espécie de um devido processo legal, uma espécie de entender como é que se dá esse tipo de suspensão, isso também é importante. Como é que se dá a exclusão de conteúdos, certo? Quantos conteúdos foram... como é que se dá quantos conteúdos foram excluídos, certo? Então, acho que essa gestão que as plataformas fazem e que, ao meu ver, tem que fazer, porque, do contrário, você não vai conseguir ter, de fato, talvez uma comunicação, né, adequada, só que a gente precisa a sociedade precisa conhecer os critérios utilizados para isso, tá certo? Então, eu acho que a questão da transparência, a questão do devido processo legal, e aqui eu me refiro também à questão das boas práticas. A gente tem, eu acho que tem uma série de boas práticas que são importantes que também as plataformas adotem, e aqui eu vou fazer referência, Ana, se me permite, a uma emenda substitutiva protocolada pelo senador Rodrigo Cunha. Ao meu ver, e a gente teve a oportunidade, discutimos bastante com o senador,
Ao meu ver, esse projeto ele era o único dos projetos que não tinham essa perspectiva de vigilância, essa perspectiva de coletar mais dados, de reter mais dados, mas era uma perspectiva muito mais de regulação estrutural, tá certo? Que é exatamente ampliar a transparência, instituir um devido processo legal e, ao mesmo tempo, incentivar boas práticas, como uma espécie de uma série de deveres de conduta que elas devem adotar, né? E aqui eu vou citar algumas aqui presentes no projeto de lei, aqui nessa emenda. Então, instituir política de veiculação de anúncios e de conteúdos pagos que permita aos anunciantes e contratantes controlar a difusão do material patrocinado. Instituir regras e procedimentos para interrupção da veiculação de anúncios. Instituir sistema de marcação de conteúdos pelos usuários. Discriminar para o usuário as interações motivadas por humanos e as motivadas por robôs. Priorizar informação verídica e autêntica, produzida por fontes confiáveis. Então, a gente vê aqui uma série de... uma outra aqui, estabelecer parcerias com agências independentes de checagem de fatos. Aqui uma série desses deveres de boas práticas, elas são inspiradas, inclusive, no Código de Boas Práticas Europeu, assinado pelas plataformas, né, e por várias empresas. Então, eu acho que talvez esses seriam os 3 pilares, né? Transparência, boas práticas aí para incentivar a circulação de informações verídicas e essa ideia de você ter um devido processo legal mínimo para a exclusão de contas. Então, eu acho que essa regulação estrutural ela é muito mais adequada para esse ambiente. E aqui, só para terminar, o que eu acho muito perigoso, Ana, e a gente pode depois falar também num próximo bloco de perguntas, mas o que me assustou muito foi que o Senado ele acabou indo por um rumo, né? E a votação está sendo agora, então é difícil a gente saber exatamente o que vai acontecer, mas ele acabou indo para um rumo não para a regulação estrutural, não para ampliar a qualidade da informação que circula na esfera pública. Porque me parece que é esse o objetivo. A gente precisa ampliar a circulação de qualidade, da informação de qualidade, para que todos nós possamos ter informação de maior qualidade, com aquela ideia da esfera pública clássica, né? Para que eu possa ter informação correta sobre saúde, sobre meio ambiente e sobre política. Então, se o objetivo é ampliar e na verdade, fortalecer a esfera pública, uma regulação estrutural como essa, ela é suficiente. Mas, infelizmente, o que me pareceu é que acabou se perseguindo muito essa ideia de que é preciso sempre pegar, com aquela lógica de que eu tenho que pegar aquele criminoso, e acabou se indo por um lado contrário, acabou se indo pela ideia de que eu vou reter mais dados para conseguir combater as fake news. E, na verdade, o que me parece é o contrário. Eu preciso a proteção de dados, ela é um meio para combater a desinformação. Eu não posso diminuir a proteção de dados, como uma série de projetos acabou, digamos, defendendo, que é a ideia da rastreabilidade de mensagem, a ideia de retenção de CPF, identidade. Então, o que eu acho a gente precisa acertar esse modelo e entender também o objetivo, porque, do contrário, a gente vai ter um retrocesso muito grande nas conquistas que nós tivemos em relação à proteção de dados, né? Então, assim, o risco que eu vejo hoje é de que, a pretexto de combater as fake news, nós tenhamos um retrocesso imenso em relação à proteção de dados e ao instituir um verdadeiro estado de vigilância. Me desculpa se eu me alonguei um pouco demais. Não, enfim, todos os pontos são realmente super importantes e foi muito legal você ter trazido essa abordagem estrutural, linkando esses novos processos também com aquela questão que o Danilo já havia falado das estruturas financeiras, né? Então, Danilo, como é que você vê aí essa esfera pública e essa ideia de regulação estrutural? Bom, primeiro, a Laura apresentou a questão da fragmentação da esfera pública e, além da fragmentação, um ponto que me parece extremamente relevante também é que há uma certa deturpação, um desvio de finalidade de uma parte dessa esfera pública, no sentido de que uma certa lógica, uma certa conta que era tradicionalmente feita, hoje talvez não valha mais. Qual conta que era feita? A ideia de quanto mais informação, melhor, porque o debate público, a esfera pública vai ser responsável por botar os pingos no i, assentar, colocar de lado as opiniões, as visões um pouco mais, digamos assim, menos fundadas, e iria perseverar um senso comum
e um critério de verdade ou de válido que fosse assim mais útil e mais apreensível pela sociedade como um todo. O que a gente vê hoje é que há meios utilizados para utilizar um termo até extremo, manipular e deturpar a qualidade desse debate, e que a internet trouxe o quê, basicamente? Ela trouxe a possibilidade de que todos aqueles que eram anteriormente vistos como meros receptores de informação e fossem também produtores de informação. Isso, por um certo tempo, e por um bom tempo, foi visto como até quase uma explosão geométrica da democracia, da liberdade de expressão. Porém, isso aí eu deixo para os estudiosos da comunicação, né, e não propriamente para o mero advogado dizer, o que parece que você tem algumas possibilidades de manipular esses novos fluxos de informação que foram feitos, que não estavam no projeto original. Tanto é que hoje a gente verifica, vamos até em casos concretos, um inquérito que atualmente corre no STF sobre fake news e várias denúncias feitas na imprensa brasileira nos últimos 2 anos, principalmente. Elas falam de uma modalidade de uso de sistemas de informação que não foi antevista. Então, muito se fala no exterior da utilização de redes sociais, no sentido estrito, né, para desinformação. E sim, você tem vários casos que podem ser colocados como exemplo, debatidos, mas aqui no Brasil você tem um aplicativo de troca de mensagens pessoais que funcionou como difusor de informação. Não é uma coisa, não é um cuidado que você está preparado para tomar até que a questão estoura. A grande questão que eu vejo é a seguinte: vai ser muito difícil a gente ter algum sucesso fazer uma regulação minuciosa, até como a Laura mencionou, você também mencionou, Ana, os projetos de fake news que estão em questão, que procuram abordar aspectos do funcionamento operacional de programas, de gêneros de programa. Porque isso daí é regular para o passado, na verdade. Isso daí, enfim, os projetos de fake news, no que eles são minuciosos, eles estão resolvendo o problema das eleições passadas, mas não estão vendo o problema da eleição futura. A grande lição que a gente deveria ter aprendido é que a gente não tem como prever, em termos minuciosos, como que os próximos sujeitos da desinformação vão atuar. Eles vão atuar por qualquer possibilidade que se coloque aberta. E se a gente baixar a guarda, parar de proteger dados, fazer com que as empresas, o próprio Estado, eventualmente, guarde cada vez mais dados pessoais. Por exemplo, há uma proposta que vai e vem, que é de cadastramento de contas na rede social através do CPF e de uma conta no número telefônico válido. Além de todos os problemas para o direito ao acesso, que, a meu ver, já fulminariam qualquer legitimidade, até constitucionalidade da medida, você tem o fato óbvio de que você vai municiar vários atores com bancos de dados preciosíssimos que eles não tinham antes. E se há uma coisa que a gente aprendeu com a experiência de proteção de dados, é de que em proteção de dados, a lei não pune nem as intenções. Ela nem leva em consideração tanto assim. Ela verifica o que vai gerar risco. Ela procura diminuir o risco ao máximo, porque, vamos falar a verdade, atuar nos casos pontuais é importante, é educativo, tudo mais. Pode ser virtuoso, mas não vai resolver o grande problema da desinformação que a gente verifica no atacado, por assim dizer. E eu vejo que esse trabalho estrutural nesse sentido é tremendamente grande e também vejo, aqui parafraseando a antevisão da solução regulatória que a própria Laura mencionou, de que regular com minúcias aspectos que vão implicar em perda de liberdade potencial, em diminuição da produção de dados, aumento do risco sobre o uso de dados pessoais, além de tudo, regular para o passado. Vai ser necessário ter um fórum com organismos capazes de antever problemas, atuar rapidamente sobre problemas à medida que eles se verifiquem. Isso não vai se engessar em lei. Isso vai ser feito através de mecanismos regulatórios novos que ainda não estão colocados, que talvez estejam. Até a Laura citou a emenda substitutiva do senador Rodrigo Cunha, tentativa nesse sentido, de
induzir essa discussão em fóruns adequados, com participação multissetorial e que gerem boas práticas que possam ser efetivamente ou cobradas ou ter a sua assimilação acompanhada pela sociedade. Obrigada, Danilo. Deixa eu, então, até aproveitar aqui e dar um pouquinho assumir um pouco o papel de advogada do diabo, né? Para a gente apimentar um pouquinho esse debate. Eu achei muito interessante a postura de ambos, porque ressaltam com muita propriedade a importância dessa regulação estrutural. Sem dúvida nenhuma, eu também concordo, eu não vejo como se pensar numa regulação eficiente que não parta dessa premissa como a principal, mas aí entra um pouco algo que o Danilo falou agora na colocação dele. Talvez isso não necessariamente seja incompatível com uma regulação de comportamentos, desde que ela seja equilibrada, não seja extremamente minuciosa e etc. E aí entram todas as discussões, porque, de certa forma, quando a gente trabalha com esse tema, a gente acaba lembrando da Constituição, quando ela, ao vedar o anonimato, ela tem toda uma preocupação com a responsabilidade do que se fala, e muitos dos que defendem, talvez, uma regulação de comportamentos, ainda que de uma maneira compatível ou paralela a essa regulação estrutural, dizem, bom, mas será que um CPF, uma identidade é algo assim tão invasivo do ponto de vista da proteção de dados? Será que eu ter acesso a metadados, por exemplo, no WhatsApp, para eventualmente fazer um controle de disparos em massa por um tempo pequeno, é algo assim também tão desproporcional? É claro que a gente está lidando aqui com questões muito difíceis e muito delicadas, né? Se quer proteger a privacidade, a segurança, mas ao mesmo tempo se quer assegurar também uma esfera pública saudável. Então, começando agora por você, Danilo, o que é que você responderia diante desses que defendem, por exemplo, a legitimidade de medidas, não digo celular, porque isso já gera uma exclusão daqueles que não têm, mas talvez um CPF ou uma identidade, ou a possibilidade a um acesso a metadados em algumas circunstâncias. Você acha que, de fato, essas questões são absolutamente invasivas e não deveriam ser colocadas na mesa, isso? Bom, primeiro, Ana, eu entendo perfeitamente por que brotam essas soluções e porque, por mais que a gente trabalhe sobre elas sempre voltam à tona. É porque sempre tem gente que está abordando o problema pela primeira vez. Claro, tem algumas pessoas que estão convictas de que, talvez não uma maioria, de que isso seria uma solução e pronto. A grande questão é o seguinte, primeiro, duas questões. Primeiro, a internet, ela nasceu para ser uma rede pequena, é uma rede grande, hoje em dia possibilita que a gente continue trabalhando numa situação completamente fora do esperado, né? De isolamento e tudo, e trabalhando até mais do que antes, em tantas situações. Ela possibilita, bom, nem vou falar muito mais, mas justamente por quê? Porque é uma tecnologia aberta, que ela não foi criada com pré-requisitos de nenhuma natureza, senão os mínimos requisitos técnicos possíveis e que visavam não a exclusão, mas a interoperabilidade de vários componentes diferentes. Isso aí matou todas as outras propostas de rede que, em um determinado momento, eram viáveis, algumas existiam, tinham usuários na cadeia, na contagem de dezenas de milhões, mas todas elas foram varridas para baixo do tapete da história, justamente por essa capacidade inclusiva da internet. Nunca se pediu identidade, certificação num regime democrático para aceder à internet. E, à medida que você começa a construir essas barreiras, não há como você não relativizar, você não ter um efeito deletério sobre esse caráter aberto. E dois, esse efeito deletério não é somente na exclusão de pessoas, eventualmente sem documento. Hoje em dia, no Brasil, inclusive, nos últimos 10 anos, o esforço dos registros civis em relação a fornecimento de certidões de nascimento, identificação, é notável. É realmente uma das conquistas fantásticas, mas isso somente diminuiu de mais ou menos 12% para menos de 5% dos brasileiros que nem certidão de nascimento têm. Se você tem 5% sem certidão de nascimento, você tem um número muito maior que não tem os outros documentos. Hoje em dia, sem certidão de nascimento, a pessoa não consegue praticamente levar o filho para lugar nenhum, né?
Mas, voltando aqui, além disso, você gera a possibilidade de que a pessoa que se identifique na rede, ela vai estar, primeiro, sujeita a que aquele que tem a identificação dela seja quem vai ter o poder de escolher se ele vai monitorar e vigiar ou não. Isso pode evitar que pessoas optem por se expor na internet, optem por procurar informação que eventualmente seja relevante, até vital para ela, mas eventualmente possa criar algum tipo de constrangimento. E não é isso daí, não é, digamos assim, mera hipótese, né? Hoje mesmo eu vi um julgado de uma pessoa que jogou a justa causa a demissão de uma pessoa que deu um like num post, numa rede social que era contra o empregador. Claro, eventualmente isso vai ser revertido, mas, enfim, você cria medos e cria posturas sociais de não confrontação e retirando o caráter democrático dessa postura. E, enfim, nesse sentido, você tem ainda uma verificação do tema que as redes vão apresentar alguns elementos que são, eventualmente, quase como potes de mel para que as pessoas tenham um determinado comportamento que, no fundo, possa prejudicá-las, aumentando ainda o ritmo da desinformação. Eu digo isso por quê? Porque, no sentido que a rede não se coloca como um ente de comunicação propriamente dito, ela faz com que você interaja com empresas, sim, mas muitas vezes com amigos e pessoas que você não conhece. Você imagina que essas pessoas são pessoas, muitas vezes não são robôs ou pessoas que têm uma finalidade específica na rede que não atuar, e, eventualmente, isso pode fazer com que nós baixemos a guarda no acesso a esse tipo de informação. Imaginemos que aquela informação é uma informação legítima vindo de uma pessoa tal como eu, e que nós a processemos de uma forma que não processaríamos se soubesse que é uma informação notoriamente instrumentalizada por um determinado motivo. Se uma empresa me diz alguma coisa, eu sei que aquilo é uma mensagem publicitária, tanto é que a gente sabe muito bem que há uma certa licença poética no que é verdade para fim publicitário, né? A gente chama lá do famoso dólares bônus, mas isso não existe quando eu falo com amigos, não existe quando eu falo com... Enfim, há outro tipo de tratamento. E na medida que as redes sociais se aproveitam disso para fazer com que mecanismos de convencimento ideológico, não digo as redes, mas atores na rede se utilizam disso para engendrar mecanismos de propagação ideológica, nós temos sim um problema. Agora, a grande questão é como abordar esse problema, se é diretamente no conteúdo ou na verificação de comportamentos, ou melhor dizendo, de comportamentos massificados. Hoje em dia, você tem certa facilidade de várias redes de identificar automaticamente comportamentos que são notariamente automatizados, porque contas que são robôs fazem coisas que seres humanos não fariam. Claro que os robôs vão melhorando com o tempo, eles vão se fazendo passar cada vez com maior facilidade por pessoas. Isso é o velho jogo de gato e rato que existe na tecnologia, porém a solução que eventualmente é aventada, aquela de cadastrar antecipadamente as pessoas para isso, eu imagino vai causar um risco potencial muito maior para todos do que a estratégia de, a posteriori, verificarmos, através de relatórios, de medidas de transparência, de que forma as redes estão atuando para, de fato, limitar a desinformação, fazer um acompanhamento direto, porque senão, de novo, Ana, a gente vai criar bancos de dados imensos que vão possibilitar vigilantismo, não diretamente, mas muito provavelmente vão tornar tudo muito mais simples, vão causar risco potencial que não existia antes e que não necessariamente vão melhorar as coisas. Você tem situações hoje em dia nas quais redes alternativas, hoje em dia no Brasil, a gente tem dados sobre isso, o país já tem publicado há tempo sobre isso, estão ganhando cada vez mais adeptos. Essas redes não têm nem sede no Brasil. Você vai fazer o quê? À medida que a gente vai regulamentando de uma forma muito, digamos assim, pesada, vai pesando a mão na regulação das redes que têm sede aqui, você tem uma parcela de usuários que já vão fugindo para redes como a Gabi AI, por exemplo, que são redes com conteúdo não marcantemente, mas assim
praticamente totalmente extremista. Enfim, você tem outros fenômenos, como, por exemplo, o mecanismo mensagístico. Hoje em dia, ter um mecanismo de troca de mensagem é, tecnicamente, algo relativamente fácil de ser feito. O WhatsApp é o colosso que é, em termos de capacidade de troca de informação, sendo que, hoje em dia, não sei mais, há pouco mais de 2 anos, ele tinha pouco mais de 100 funcionários. Hoje em dia, duvido que ele tenha mais de 1.000. É espetacular o que é feito com um número pequeno de pessoas. E essa estrutura não precisa estar no Brasil. O WhatsApp, ela está no Brasil, muito provavelmente porque a companhia-mãe está. Você tem outros programas que não estão. Então, você tem várias dificuldades em implementar esses sistemas a priori que muito provavelmente vão fazer com que eles não tenham, primeiro, os efeitos pretendidos e, segundo, tenham riscos desproporcionais às pessoas que cumprem, que vivem a própria vida nessas plataformas. Uhum. Perfeito, Danilo. E você, Laura? Acredito que haja uma certa convergência, né? Total convergência com o que o Danilo falou, né? Com certeza, Ana, mas acho que essa pergunta é muito boa. Eu vou tentar já me somar a esses pontos. Eu diria que eu me assusto um pouco, primeiro, com essas ideias de pegar CPF e fazer com que as plataformas acumulem mais dados para, supostamente, depois, seja acumular esses dados de identificação, como depois os dados para rastrear as mensagens, para você chegar depois nessas pessoas. Me assusta essa estratégia de retenção de dados nessas duas hipóteses, primeiro porque me parece que ela é ineficaz, por um lado. A internet, e não é à toa que ela é tão difícil de regular, né? Você pensando nessa rede aberta global, será que não vai ser fácil para uma pessoa comprar um celular em outro país, se identificar de outra forma? Exatamente aquelas pessoas que querem propagar a desinformação são exatamente as pessoas que vão conseguir, de alguma forma, seja por outros, né, por documentos estrangeiros, seja por celulares estrangeiros, ingressar na rede e propagar desinformação dessa forma. Então, me assusta um pouco essa estratégia de regulação nacional, principalmente do ponto de vista da eficácia. E aí, nesse caso, esse é o primeiro ponto. A questão da eficácia me parece ser muito, muito frágil. E aí, quando você pensa que a eficácia é muito frágil, vamos pensar o que a gente está falando. A gente está dizendo o seguinte, para uma rede, para uma plataforma, que não é uma empresa regulada, nós não temos tanto poder sobre elas, né? Nós não estamos falando de uma empresa de telecomunicação regulada por uma agência reguladora, não. Né? É um universo novo. Então, eu estou falando de uma empresa que não é regulada, nesses estritos termos que a gente conhece, coletar um mundo de dados, inclusive de rastreamento de mensagens relacionadas aí à comunicação privada, tá? Protegido aí sob o ponto de vista do artigo 5º 12 da Constituição. Tudo isso para que, caso aconteça uma propagação de desinformação, que sequer é crime. Então, acho que esse é o ponto curioso. A gente não, os projetos, em todo esse universo, a gente não está falando de quando for crime. Então, eu tô dizendo o seguinte, é preciso uma retenção enorme de dados, seja para a pessoa ter condição de acessar, ou seja, eu só posso acessar se eu entregar o meu número de celular ou o CPF de identidade naquelas primeiras versões do projeto, certo? Eu condiciono um acesso a um meio que hoje me permite expressar a minha liberdade, né, de expressão, de comunicação e de informação. Então, querendo ou não querendo, essas plataformas são também, hoje muitas vezes, um meio de a gente expressar e exercer os nossos direitos fundamentais. Então, eu condiciono a retenção de dados, determino o rastreamento aí de uma série de mensagens relacionadas e que integram, ao meu ver, o direito à comunicação, então, ao sigilo das comunicações. Tudo isso... eu mando o universo inteiro de todas as pessoas. Você determina esse tipo de rastreamento, tudo isso para algo que sequer crime é. Então, lembrando que toda vez que... E esse é o princípio básico da proteção de dados. Por que a gente tem o princípio da minimização? Né? E que foi, inclusive, na minha opinião, um princípio que, de alguma forma, foi, inclusive, consagrado pelo próprio Supremo nessa última decisão, quando ele diz, olha, qual que é a necessidade desse tratamento? Né? Então, o princípio da minimização da proteção de dados, ele nada mais é do que a ideia de que eu preciso coletar o mínimo de dados possível, porque há um risco muito grande mais para frente, no futuro, desses dados serem utilizados de forma incorreta. Então, me assusta um pouco a gente criar esse sistema que pode ser a base de um sistema de vigilância, como disse o Danilo, para algo que sequer crime é.
né? E, ao mesmo tempo, lembrando que, isso acho que é uma parte curiosa se a gente tem que pensar, lembrando que toda vez que eu instituo esse tipo de vigilância, que eu aumento a retenção de dados, eu posso, sim, acabar utilizando, ou se isso cai em mãos equivocadas, pensando em um conceito tão amplo quanto o conceito de desinformação, acabar, inclusive, gerando aqui perseguição política. Se me permito aqui citar, por exemplo, a entrevista da Mariana Valente no Internet Lab. Ela disse isso, ela falou, uma proposta tão grande de rastreamento vai acabar gerando o contrário, eu posso gerar perseguição política a partir desses dados. Então, eu me preocupo muito toda vez que a gente retém mais dados, toda vez que a gente possibilita a criação de um sistema de vigilância, esses dados podem ser usados não só para o bem. Essa que acho que é a parte curiosa. É claro que os senadores envolvidos e que as pessoas que têm defendido essas propostas estão pensando de uma forma de utilizar essas informações para o bem, né? Que é de fato combater a desinformação. Mas toda vez, e a história da proteção de dados, eu diria, desde o século passado, na década de 70, ela é isso. As informações, elas podem, retidas, elas não são utilizadas só para o bem, elas também podem ser usadas para o mal, elas podem ser usadas para perseguição. E eu acho que esse aqui é o risco que me parece muito, muito alto para a gente apostar, né, nesse caminho da vigilância, quando há um custo tão alto, na verdade, e depois de tanto tempo, a gente conseguiu apenas aprovar a LGPD, que sequer está em vigor, não temos ainda uma autoridade e temos agora recém-declarado um direito fundamental à proteção de dados, né, Ana? Então, eu diria que me assusta muito esse processo de ir por um caminho que não se mostrou eficaz ainda, que é um caminho muito mais de segmentar a internet nacionalista em alguma medida e que atenta a direitos fundamentais. Então, eu me assusto um pouco com uma proposta dessa, quando a gente poderia pensar numa proposta estrutural que, de fato, amplie a informação de qualidade que tem na esfera pública. Então, lembrando, eu acho que a gente tem que pensar na proteção de dados como um meio de ampliar a informação de qualidade. A proteção de dados vai nos ajudar a combater a desinformação, e não o contrário. Se nós destruirmos a proteção de dados, nós diminuirmos o nível de proteção, isso não vai nos ajudar a combater fake news. Então, acho que esse é um ponto importante. Não, muito obrigada. Eu acho que foram extremamente esclarecedores os comentários de vocês, porque realmente ninguém tem dúvida de que os que defendem a posição contrária estão também cheios de boas intenções, mas vocês trazem aqui vários argumentos para mostrar, olha, será que de fato os riscos não são maiores do que essas boas intenções, a eficácia, ou seja, estamos falando realmente de assuntos muito sensíveis e a gente não tem, como a Laura acabou de colocar, nem mesmo a LGPD em vigor, que de fato reforce toda essa sistemática protetiva, e já estamos pensando eventualmente em disponibilizar bases de dados ainda maiores, né? Mas, gente, o nosso papo está ótimo, mas eu acho que a gente já tem que se encaminhar aqui para o final, e eu queria então fazer uma última rodada, até para possibilitar vocês falarem um pouquinho mais do atual projeto, ou seja, daquilo que está sendo discutido atualmente no parlamento, que pontos vocês consideram positivos, que pontos vocês consideram negativos? Será que, de fato, o que tem sido colocado aí em discussão endereça aquele ponto que o Danilo colocou desde a primeira fala, das estruturas financeiras, aquela ideia de follow the money? Será que, de fato, o que está aí em discussão é realmente idôneo para assegurar esse propósito que a Laura também colocou, de melhorar a qualidade da informação? O que você acha disso, Laura? Sei que é uma pergunta ampla, mas de uma forma sintética, como é que você definiria aí em termos de pontos altos e pontos baixos? Vamos lá, eu acho que um ponto importante, Ana, dessa discussão toda no Senado, e eu acho que nisso teve um consenso, é de que nós, de alguma forma, acabamos abrindo mão de buscar regular esse tema por meio da regulação de conteúdo e da exclusão de conteúdo. Então, acho que isso foi um ponto positivo, tá? Eu diria que toda essa discussão do Marco Civil, aquele processo amplo de debate, acabou fazendo com que houvesse esse consenso na sociedade brasileira. Não vamos perseguir o objetivo de enfrentar a desinformação por meio da exclusão de conteúdo. Acho que esse foi um consenso relevante e isso está expresso, eu diria, em grande parte dos projetos que estão na mesa, certo? A ideia da transparência, acho fundamental. É claro que a gente tem projetos com maiores e menores detalhes, mas a gente precisa ampliar a transparência, precisa ficar claro o que é anúncio, o que não é, quando se fala com robô ou não, quais são os critérios dos algoritmos
para ranquear as informações, né? E para propagar as informações e para personalizar essas informações. Então, eu acho que maior transparência nesse processo é muito relevante. Uma série de deveres de conduta, como os europeus chamam de boas práticas, é fundamental que também as plataformas, aquilo que, na verdade, hoje elas já fazem, é claro que você também tem que ter um dever legal a respeito disso, para que você possa controlar o que está sendo feito, né? Então, acho que isso é importante. E uma outra questão que foi colocada, imagino que isso também vai ser discutido hoje no Senado, é a ideia de você criar um conselho, mais ou menos como um conselho de autorregulação, mas que possa minimamente congregar aí atores importantes da sociedade, empresas, sociedade civil, formadores de opinião, de alguma forma, para que você tenha algum centro que possa discutir isso, que você congregue mesmo essas informações, inclusive discutindo e refletindo sobre esses relatórios de transparência que muitas vezes as plataformas terão que entregar para algum órgão, né, ou para alguém. Então, eu acho que essa ideia de você ter um conselho que possa centralizar esses debates e ser um espaço de discussão a respeito disso, hoje, por exemplo, a gente não tem isso, né? Nós não temos um centro em que a gente possa debater isso, em que a gente reúna as informações, que tipo de informação tem sido excluído, que tipo de conta tem sido suspensa, como é que andam as investigações criminais, elas têm sido bem sucedidas, as informações estão chegando nas investigações. Então, eu acho que a ideia também de um conselho ajuda nisso, para que ele possa de fato funcionar como um centro de debate. Então, eu acho que essas propostas, elas estão na mesa, elas estão nos debates, mas infelizmente, né, como ao meu ver, eu acho que infelizmente elas acabaram apostando mais nessa ideia de rastreamento, de vigilância, e acabaram apostando nisso num caminho que ao meu ver seria tanto dispensável quanto ineficaz, quanto também inconstitucional. Mas eu diria que toda essa parte que eu falei antes, eu acho que são avanços importantes. E vamos ver, acho que como a votação está ocorrendo agora, a gente precisa ver como é que isso vai acabar. Eu acho que a Câmara ainda vai fazer uma discussão muito importante, tá? Eu acho que é fundamental que os deputados se debrucem sobre isso. Eu entendo a pressa, é claro que há uma pressa dos atores políticos de ter uma lei, né, como essa, mas me permita aqui, Ana, como uma fala final, dizer, olha, e aqui eu até tenho um exemplo muito claro, uma outra forma da gente, pelo menos, combater ou enfrentar, ou mais, diminuir a eficácia da desinformação, diminuir a eficácia das fake news, é a gente investir em proteção de dados. Se eu consigo investir num sistema robusto de proteção de dados, né, para que não haja a personalização com base em dados abusivos ou adquiridos de forma ilegal, eu consigo diminuir a eficácia dessa desinformação. Porque, na verdade, a sua eficácia ela se amplia muito quando eu consigo atingir, digamos, setores específicos, consigo, de fato, atingir aquelas pessoas mais vulneráveis àquele tipo de informação. Então, eu queria aqui lembrar que a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, para esse ano, da forma que ela está hoje, né, da forma que ela está programada, ao meu ver, é um instrumento muito valioso e muito poderoso também de enfrentamento desse grande desafio, tá certo? E aqui um exemplo muito simples, a gente pensar no caso do Cambridge Analytica. A gente tinha cerca de 200 mil pessoas, né, 200 mil contas, 200 mil pessoas que baixaram aquele aplicativo, mas os dados de 80 milhões de pessoas foram coletados. No caso no caso do Cambridge Analytica, Facebook. Então, a gente percebe, não teria sido um escândalo mundial se 200 mil pessoas tivessem sido atingidas. Foi por quê? Porque o aplicativo conseguiu coletar os dados também dos amigos daquela pessoa que baixou o teste, que baixou a pesquisa. Ou seja, aquela propagação para, digamos, a eficácia, né, digamos, que se discute em relação a esse caso, só aconteceu porque os dados de 80 milhões de pessoas foram coletados. Então, eu queria lembrar aqui que, para a gente combater também a desinformação e especialmente a sua eficácia em torno dessa personalização, a lei de proteção de dados, um sistema robusto, uma autoridade robusta, podem ser tão eficazes ou ainda mais eficazes do que algumas propostas que a gente tem discutido hoje. Muito bem, Laura, muito obrigada. Acho que foi uma excelente síntese e ainda lembrou
a importância da LGPD nesse processo, né? E até, de certa forma, um descompasso entre tanta pressa nessa legislação das fake news e, ao mesmo tempo, uma intenção que não tem a mesma pressa, né? Temos visto aí adiamentos reiterados da vigência da LGPD. Não sei se o Danilo está com um probleminha. Voltou, né, Danilo? Eu estou aqui, Ana. Mas já estamos acabando, Danilo. A ideia é exatamente de passar aqui para essa última pergunta, para poder te ouvir um pouquinho sobre os pontos altos e baixos das inúmeras discussões que estão sendo travadas no parlamento atualmente. Sim, Ana. Chegando ao final, para surpresa de ninguém, eu concordo completamente com a posição da professora Laura, todos os pontos levantados, e aproveito aqui a finalização da sessão para dizer que o grande problema da regulação sobre essa matéria é de que não há nenhuma solução simples e nenhuma solução sedutora que possa resolver o problema na velocidade, na amplitude que é pretendida, que parece fazer crer. Até a gente pode observar que a mesma falta de referências em outros países sobre regulamentação na matéria não é propriamente sinal de que a discussão aqui esteja mais ou menos evoluída. É sinal de que há uma absoluta carência de vetores objetivos sobre como essa matéria deve ser desenvolvida, deve ser abordada, e que há riscos muito grandes em soluções aparentemente simples, aparentemente eficazes, mas que apresentam uma série muito grande e que nós não poderíamos admitir em termos de danos a direitos fundamentais de efeitos colaterais. Enquanto isso, eu apontaria aqui, certamente, as medidas que, embora pareça a princípio esticar um pouco mais o tempo, a solução, mas que proporcione a solidificação do debate e com mais transparência, possibilita que nós possamos agir com base em situações empíricas, sabendo que tais soluções são efetivas, foram adotadas por uma plataforma, eventualmente podem vir a se tornar uma prática comum ao setor. Isso daí é o mais precioso e talvez o caminho mais viável que nós tenhamos hoje em dia. Eu diria ainda que falta algo que eu, sinceramente, eu não sou da área de comunicação, nem de tantas outras envolvidas, mas que eu sentiria falta, que é mais pesquisa envolvida sobre qual é o ecossistema da desinformação, quais são os vetores que são fundamentais para a sua difusão e quais seriam os deterrentes mais eficazes. Aqui no Brasil, curiosamente, nós estamos numa situação até um pouco interessante nesses temas. Há algumas universidades, a própria UFMG, tem pesquisa que hoje em dia é líder, até a nível internacional, no sentido de determinar que algumas redes sociais são especialmente propensas a fomentar conteúdo extremista, a fomentar desinformação como parte seja mecanismos de recomendação, porque, enfim, uma rede social é uma empresa como qualquer outra e a tentativa dela é manter as pessoas ligadas o máximo possível. E o que a gente verificou nos últimos tempos, e a própria Laura, quando citou Cass Sunstein, verificou, ela citou até alguns estudos que fundamentam essa percepção, é que o conteúdo mais extremista acaba atraindo mais gente. E isso está, em análise quantitativa, presente em estudos que a própria UFMG andou publicando ultimamente em periódicos internacionais, que foi até destaque na imprensa estrangeira. A questão talvez seja, também, nessas boas práticas, verificar os meios pelos quais as empresas possam manter no seu modelo de negócios, pelo menos uma parte, digamos assim, saudável deles, influenciar negativamente esses pontos. A gente está assistindo hoje em dia um movimento que está sendo menos referido no debate sobre fake news do que merecia, que é a desmonetização. Isso é, conteúdo extremista que é rotulado como tal, ou conteúdo que hoje em dia nós temos como pelo menos um aspecto positivo da situação, tá? Positivo não, mas um desenrolar interessante da pandemia, é que nós temos mais facilidade em enxergar a ilicitude
de conteúdo que eventualmente incite a comportamentos que façam mal para a saúde pessoal e saúde pública. Isso foi motivo de retirada de conteúdo até de pessoas dos cargos políticos mais importantes do mundo hoje em dia. Algo que seria impensável, talvez, numa outra situação. Então, enfim, de certa forma, nós já temos precedentes que a gente pode utilizar para isso, e às vezes a retirada de conteúdo nem é o instrumento mais adequado, porque gera um efeito colateral grande sobre a liberdade de expressão, mas há outros mecanismos, como a retirada, a desmonetização de canais, de plataformas que sejam infratores contumazes nesse sentido, ou que sejam reconhecidas como ambientes propícios para a ação de contas inautênticas, que é essa terminologia que está se colocando. Enfim, eu acho que nós temos muito a ganhar se conseguirmos respirarmos fundo, estender o debate até que tenhamos um consenso sobre esses elementos que são capazes de ser mais eficazes e terem menos efeitos colaterais diante dos direitos fundamentais no combate à desinformação. Muito obrigada, Danilo. Na verdade, eu só tenho aqui a agradecer. Foi uma sessão extremamente rica. Eu acho que eu não poderia estar mais bem acompanhada do que ao lado de dois grandes especialistas e que, com tanta didática, conseguiram expor todas as principais discussões relacionadas a esse tema. Então, Laura, Danilo, recebam, mesmo que virtualmente, o meu abraço, o registro do meu carinho, da minha admiração por vocês. Agradeço muito a presença e declaro, então, encerrada a nossa sessão de hoje. Muito obrigada e acho que teremos ainda desdobramentos dessa conversa em outro momento, né? Mas muito obrigada aos dois. Foi um grande prazer. Obrigado, Ana. Um abraço, Ana. Até mais.